Aqui o estudo dessa noite, seguindo as lições do Evangelho. O tema da noite é: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão todos no reino dos céus. Mas antes vamos elevar nosso pensamento para o alto. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar mais uma vez os seus ensinamentos, desse nosso irmão maior, guia e modelo da humanidade, nos trazendo elucidações, abrindo nossas mentes, iluminando nossas consciências, através do Consolador, prometido por Ele mesmo, que enviaria até nós para consolar nossos corações, para que nós tivéssemos cada vez mais fé no futuro, fé na vida futura. Que a paz, que o amor do Divino Amigo Jesus, da espiritualidade superior, da espiritualidade protetora e da espiritualidade amiga possa sempre nos amparar, hoje e sempre. Então, seguindo aqui a lição, tem uma passagem do Evangelho em que diz o seguinte: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6, que diz assim: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos, ensinamos em vosso nome, não expulsamos os demônios em vosso nome, e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. A passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. E ele continua na sequência, dizendo o seguinte: todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo, e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela ruiu. E sua ruína foi grande. Então ele completa aqui com os versículos 24 a 27 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E tem mais uma ressalva que Kardec coloca aqui, nesse contexto, que é assim: aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. Isso está lá no capítulo 5, versículo 19, está dentro do Sermão da Montanha, essa passagem aqui de Mateus. Então a gente precisa entender o contexto, né? Por que Jesus estava falando sobre isso, né? Por que Jesus estava falando sobre iniquidades? Certo? Que ele diz assim: afastai-vos de mim, vós que praticais obras de iniquidade. Retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. O que são as obras de iniquidade? O que é o reino dos céus que ele está prometendo aqui? Né? Ele está falando do comportamento dos fariseus, que louvavam a Deus pelos lábios, mas o coração estava cheio de rapina. O coração estava cheio de segundas intenções. Tinha intenções pessoais, intenções individuais, dentro daquela prática farisaica. Era isso que Jesus estava combatendo. Tá certo? Então ele dizia: nem todos que dizem com os lábios Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E ainda tem mais, né?
O que é esse reino dos céus? Esse reino dos céus é um lugar que a gente imagina que vai ser feliz. Um lugar onde a gente vai ter satisfação, bem-estar, paz de espírito, né? Muitos enxergam como paraíso, como aquele lugar que você vai, né, gozar os benefícios de quem praticou o bem, de quem seguiu os ensinamentos de Deus, seguiu os mandamentos de Deus. Então, esse reino dos céus, Jesus fala ali, nessa passagem, que é onde Deus está. Olha, então chegar até o reino dos céus é chegar no reino onde Deus, né, está, onde você vai ficar mais perto dele, né, onde todas as coisas que acontecem são harmônicas e sintonizadas com as leis de Deus. E aí, a promessa é esse reino dos céus. Então, quais são essas obras de iniquidade que iria impedir-nos de entrar, de acessar o reino dos céus? Qual seria essa obra de iniquidade? São as obras contrárias aos ensinamentos deixados por Moisés, pelos profetas, esses ensinamentos que eram pré-requisito, né, que eram anteriores aos ensinamentos de Jesus, que ele trouxe com a Boa Nova. Então esses ensinamentos, eles eram as leis que os homens tinham que seguir. Contrário ao ensinamento é quando você faz de conta que faz, mas não faz, que era a questão dos fariseus. Eles faziam de conta que estavam seguindo, mas no seu íntimo eles tinham segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. Certo? Então, essas obras de iniquidade são as obras da aparência. O que aparentemente você está realizando, mas no seu íntimo você não está. E você vai encontrar isso em todo lugar, né? A gente encontra isso inclusive dentro do meio espírita. Muitas vezes as pessoas estão no meio espírita ali querendo se promover, querendo atender os anseios, né, egóicos, né, do seu orgulho, querendo atender os seus anseios íntimos, não é verdade? E aí, na verdade, isso não está de todo mal ou errado, porque a salvação é individual, tá certo? Agora, o progresso no nosso atual estágio evolutivo, o progresso da humanidade é coletivo. A transição planetária que vai acontecer, não vai acontecer só para mim, nem só para você, nem só para os espíritas, vai acontecer para todo mundo. É o planeta que vai evoluir. E a evolução moral promove a evolução intelectual, que promove a evolução moral, que promove a evolução intelectual, é um ciclo. E isso promove a evolução espiritual. Então, para que a Terra passe de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração e provas, é necessário que todos os habitantes desse planeta promovam esse progresso, esse desenvolvimento. Então, logo é coletivo, né? Mas a salvação é individual. Alcançar esse reino dos céus, e aí, o que é o reino dos céus? Para uns é um paraíso, né? Para outros é um lugar onde você vai ter não sei quantas virgens à sua disposição. Para outros é um lugar onde vão ter nuvens flocantes e que você vai ficar ali só no bem bom, só flutuando. Para nós espíritas, o reino dos céus pode ser uma colônia espiritual, onde você, né, vai certamente para um lugar melhor do que o plano físico que você estava encarnado. Então, mesmo as colônias espirituais têm vários planos espirituais, né, de vibrações diferentes, um pouco mais densas, um pouco mais sublimadas, que estabelecem, não é,
planos mais sublimes. Então, para uns, da casa que eu vim, a casa espírita que eu vim lá em Recife, o Centro Espírita André Luiz, todo mundo lá só falava em nosso lar. Porque quando eu desencarnar eu queria ir para o nosso lar, porque o nosso lar, porque o nosso lar. E não tinha nem passado o filme ainda para a gente ver aquelas maravilhas. Era só o que o livro conseguia plasmar na nossa mente, na nossa tela mental, né, como era o nosso lar. Mas no umbral inferior existe muita colônia, são milhares. O livro de Vânia Arantes Dambo fala de diversas colônias espirituais, mais de 50, tá certo? Então, se eu for para a Colônia Redenção, ficar no Hospital Esperança, né, que é para onde vão os espíritas que faliram na sua missão, já tá bom demais, né? Mas para a gente aquilo já é o céu. Então o reino dos céus, né, não é um lugar, é um estado espiritual, né? Porque quando eu olho de onde eu vim e para onde eu estou no meu processo evolutivo, para mim aquele lugar melhor já é o céu, né? E em cada plano que eu vou evoluindo, eu vou encontrando Deus de diversas formas. E em cada lugar, né, em cada lugar você vai perceber a presença de Deus de maneiras diferentes. Entenderam? Então, as iniquidades passam pelos fenômenos, né? Muitas vezes as pessoas ficam muito apegadas aos fenômenos. Tem uma solicitação aqui para participar do seu vídeo ao vivo. Solenilda Castro. Eu não conheço Solenilda Castro. Então a gente vai se distraindo com os fenômenos, sem esquecer, né, da prática espírita, da tão conclamada reforma íntima. Vemos falar hoje muito pouco de reforma íntima. A gente vê tanta live na internet, tanta live, tanta palestra, tanta coisa, e ninguém fala mais da reforma íntima. Aquela reforma íntima que é a grande proposta da doutrina espírita. E a gente fala de um monte de coisa, né? Fala de um monte de assunto, fala de evangelho. Muitas vezes, ao contato com essas lições e com a prática espírita, ofertada e proporcionada e exercida por cada casa espírita, essa prática muitas vezes vai promovendo em nós a reforma íntima. Mas é uma coisa meio que inconsciente. É preciso que haja reforma íntima consciente. Que a gente entenda, né, que essa é a meta. Que é essa reforma íntima que vai fazer com que a gente consiga esse progresso espiritual. Tá certo? Então, hoje se apega muito a fenômenos, né? Muitos fenômenos, né? Sessões públicas de cartas consoladoras. Umas são mais sérias, outras são menos sérias, outras usam subterfúgio, recursos. Agora com rede social e com perfil, fica fácil ludibriar as pessoas, fica fácil reunir público para vender livros, certo? E simular ali psicografias e outras coisas mais. Mas a questão é exatamente essa. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque muitas vezes a questão está só dos lábios, da boca para fora, não vem do coração. Então, tem outras práticas de iniquidade, né, que é orar o tempo todo. E isso não faz você uma pessoa melhor. Isso faz você se harmonizar um pouco. Isso faz você fazer conexão. A oração é importante. Ela faz você se conectar com o plano maior. Faz você se conectar com a espiritualidade. Certo? Mas ela só
não é suficiente. A fé sem as obras é morta. E a obra é exatamente aquilo que a gente vai exercer com a nossa transformação moral. Então, orar o tempo todo, sem se melhorar, sem fazer você crescer moralmente, sem fazer você exercer, praticar, fazer e estudar para desenvolver intelectualmente, é insuficiente. É preciso, então, se dedicar, não é? Se mergulhar. Tem que ser uma coisa completa. Tem que ser oração, tem que ser a prática, né, espírita, da caridade moral, espiritual, material. Né? Tem que ser a esperança. Que, o que é que nos vai trazer a esperança? Né? Fazendo a trilogia fé, esperança e caridade. Né? A esperança você vai ter a partir do momento que você estuda, que você mergulha, que você descobre a vida futura, que você entende que esse reino dos céus prometido por Jesus é alcançável. Não é uma coisa distante, tão longe. Né? E é relativo. Porque para mim, ir para o Hospital Esperança já está bom demais, já é o céu. Tá certo? Então, para que a gente possa melhorar nesse contexto, né? Que nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É só seguir os 10 mandamentos? É só estudar, né, as leis morais? O Cristo nos enviou o Consolador, né, o advento do Espírito de verdade. Ali, ele vai nos iluminar para que a gente possa entender melhor o que é Deus. Para que a gente possa entender, entendendo um pouco de Deus, né? Porque só os espíritos puros veem a Deus. A gente pode entender Deus. Num certo estágio evolutivo a gente consegue sentir Deus, né? Perceber sua presença através da sua criação. Mas a obra espírita veio para elencar nas leis morais, né, ali, condições para que a gente possa se enquadrar se enquadrar num perfil, né, se colocar num perfil em que a gente seja habilitado a ter essa conexão, né, a alcançar essa condição. Então, é preciso muito evangelho, né? As lições do evangelho estão aí para a gente estudar, para a gente aprender. A gente estava estudando semana passada aqui no nosso evangelho da nossa casa espírita, o Consolador, estudando o dever. Né? E o dever, ele fala, na verdade, do dever moral. Às vezes você tem um direito, certo? E pode exercer esse direito. Mas eu posso abrir mão desse direito em benefício de outro. Porque moralmente para mim não é justo eu me beneficiar do meu direito enquanto o outro sofre uma privação. E se eu abrir mão do meu direito, eu não vou sofrer. Mas vai aliviar o sofrimento alheio. Então, tem nuances aí em que a gente precisa perceber. Você está ali numa fila, é a sua vez, uma pessoa chega pedindo para passar na sua frente. É seu direito dizer, não, agora é a minha vez. Mas se você quiser e desejar, né, suprimir uma aflição, você pode ceder a vez. Quantas vezes fazemos isso na fila do supermercado? Você está com um carrinho cheio e passa a pessoa com 2 itens. Às vezes não tem aquele caixa de pequenas compras, né? E a pessoa pede para passar porque está com pressa, porque, né, tem algum compromisso, né? Precisa fazer alguma coisa, precisa concluir alguma coisa, precisa se deslocar para algum lugar, né? E pede. E é seu direito. E você abre a mão. Certo? E às vezes a gente fica chateado, né? Tem uma pessoa na sua frente
Tem um sendo atendido, tem outro na sua frente e tem você, por exemplo, fila de banco. Aí chega uma pessoa com calhamaço de coisa para pagar e entrega aquela pessoa que está na sua frente. Aí você toma um balde de água fria, né? Meu Deus, eu já ia ser atendido, de repente não vou mais. Vai demorar aquela pessoa que está ali na minha frente. Então, é seu direito questionar? Sim, é seu direito questionar. Vai mudar alguma coisa? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas se você abrir mão, não abrir mão do seu bem-estar, você releva aquilo, tá certo? E o ônus é de quem lesa e não de quem é lesado. Então você abre mão e você tenta se harmonizar, porque é muito mais importante você se manter harmonizado do que você ganhar a sua vez na fila, né? Então assim, são exemplos simples que eu estou dando aqui, né? Então o dever moral às vezes é uma condição que a gente se impõe, é o mais, é o algo mais que a gente faz, é o plus, né? É o plus. Tem o feijão com arroz que a gente faz no dia a dia e tem o plus, é o algo mais, é o que está além da nossa obrigação. E aí vem a salvação individual, né? Para alcançar esse reino dos céus tão prometido. E o sacrifício também ajuda a gente a evoluir. A gente evolui muito através do sacrifício, né? Os espíritos que se sacrificam, quem estuda, por exemplo, os animais, assim, como é que o animal evolui? Né? A alma do animal, como é que ela evolui? Através do sofrimento. O animal sofre, né? Diversas coisas. Não sofre moralmente, mas sofre fisicamente. Então, a dor ali para ele, o sofrimento ali para ele, é um instrumento de progresso para o animal. Então, o cachorro vai ser sempre cachorro? Vai. Mas o cachorro vai desenvolver, né, ali o seu comportamento? Vai desenvolver. Vai progredir? Vai progredir. Todas as raças vão progredir, né? Então tem animais que o instinto no passado era mais voraz, hoje o instinto é menos voraz. Tem animais que no passado o instinto era mais feroz, hoje o instinto é menos feroz. Isso tudo, né, faz parte do processo evolutivo de toda a criação evolui. Tá certo? Então o dever moral é ali, né? Então, o que Jesus estava se referindo era pelos fariseus, né, que distorciam ali o ensinamento, que tinha ganhos financeiros pessoais, né? recebia ali a pessoa, né, aí pedia oração, aí tinha que pagar pela oração, e aí tinha uma penitência, né? Às vezes devia se confessar, aí tinha uma penitência, aí ele mandava comprar alguma coisa, não é, no cambista que ficava ao lado do templo, e aquilo que o cambista vendia era do próprio sacerdote, e aí tinha os conflitos de interesse. Então quanto mais ele receitava penitências, mais ele ganhava dinheiro. Então ele pode chegar ao ponto de querer agravar uma coisa que é simples, só para, ao invés de vender uma pomba, vender um bezerro, que é mais caro. E assim acontece. E a gente vê hoje no meio profissional isso acontecer também, né? A gente vê o profissional médico, né, de determinada especialidade, certo? Faz a consulta, solicita um exame de diagnóstico, certo? E ele mesmo é quem faz o diagnóstico, o exame, né? O médico está ali, aí você vai fazer a consulta, aí ele solicita. Aí solicita uma ultrassonografia do abdômen inferior. Vai marcar ali a ultrassonografia, aí você vai marcar. Aí quando chega lá, quem é o médico que faz a ultrassom é ele próprio. Isso não é um conflito de interesse. Assim como o médico ser dono de farmácia, ele vai terminar receitando alguma coisa que você nem precisa, só para você ir na farmácia dele e comprar um remédio.
o oftalmologista ser dono de ótica. Ele vai terminar passando para você um óculos sem você nem precisar muito. Ah, um óculos para descanso, só para você comprar uma armação. Então isso é conflito de interesse. Então os sacerdotes faziam muito isso. Entendeu? E hoje em dia a gente ainda vê essas coisas. Então, e a gente vê casos, né, de conflito de interesses de autopromoção. Mesmo no meio espírita você encontra isso. A gente tem hoje no meio espírita no movimento espírita uma corrente, uma linha, né, uma linha que critica muito o movimento espírita, critica muito a FEB, sabe? Levantando questões que os homens, os deslizes que homens cometeram, sabe? Por exemplo, quando Kardec desencarnou, né, Gabi Baudet, a esposa de Kardec, se viu sozinha ali às voltas com todo o acervo, né, com todo aquele material, né? E tinha um contemporâneo de Kardec que acompanhava ele, chamado Leymarie, que terminou ficando com todo o acervo de Allan Kardec, né? E há estudos aprofundados de que Leymarie pegou o último livro, a Gênese, e ele modificou alguma coisa lá, né, do pensamento de Kardec, certo? E aí ficam na internet acusando a FEB de publicar uma edição da Gênese que não é aquela edição original de Kardec. Acho que é a terceira edição que foi alterada, sabe? E aí ficam no meio espírita acusando a FEB, porque a FEB no passado, lá no século XX, nos anos 20 e 30, 1920, nos anos 30, publicou livros dos Evangelhos de Rustem, sabe? Porque no começo do Espiritismo no Brasil havia duas correntes, a corrente dos filósofos e a corrente dos científicos, né? Uns diziam que tinha que seguir a linha filosófica, outros dizem que tinha que seguir a linha científica, da investigação, do fenômeno e tal. E aí Bezerra de Menezes chegou lá, bateu o pé e disse: não, a linha que tem que seguir é a linha religiosa. Mas por que o Espiritismo, no seu tríplice aspecto, né? Nós fizemos uma live outro dia falando sobre isso. Por que o aspecto religioso é o que tem que predominar? Tá certo? Porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, né? Jesus é de origem ao cristianismo, é a doutrina, né, que é utilizada dentro de uma religião. Jesus foi que mobilizou todos os espíritos para nos trazer as informações através de Allan Kardec, né? E o aspecto religioso está dentro, porque nós temos a terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando. Se isso não for religioso, é o quê? Então, Bezerra foi lá e vaticinou, vai ser o aspecto religioso. Aglutinou as diferenças, né? E iniciou ali, então, a Federação Espírita Brasileira. Mas tem um detalhe que Bezerra orientou a estudar os Evangelhos de Rustem. Rustem fez um trabalho parecido com o de Kardec, só que Kardec utilizou o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, fazendo as perguntas e coletando as respostas em quase 1.000 centros espíritas espalhados pela Europa. Então ele controlava médios diferentes, casas diferentes, espíritos diferentes, coletando os ensinamentos. Rustem foi ele, uma médium, e os espíritos ele não conseguia saber quem era realmente. E aí vem ensinamento bizarro, falando de coisa bizarra, que a gravidez de Maria era psicológica, que não sei o quê, que o corpo de Jesus não era de carne e osso, era fluídico, sabe? Então ele queria dizer que Jesus era uma enganação para a gente, né? Porque se ele veio mostrar como proceder, né, como os homens devem proceder no seu caminho na Terra, então ele tinha que vir também como um homem de carne e osso.
E ele se referia, ele dizia, quando ele falava o Filho do Homem, ele estava se referindo ao Jesus homem. Certo? Entendeu? Porque ele era também, tinha também o seu lado divino. Tinha o Jesus, o Cristo da terra. Mas tinha coisas que eram do Jesus, filho do homem. Certo? Filho de José, filho de Maria. Então, ele mesmo dizia que era, né, filho do homem, que era de carne e osso. Então, gostei de ver com aquelas ideias. E Bezerra recomendou estudar. Mas para você poder criticar, tem que conhecer. Você não pode criticar, dizer que está errado, que não serve. Isso no comecinho, né? 1910, 15, 20, por aí. O espiritismo estava fresquinho, tinha 50, 70, 80 anos de existência. E aí cometeram o equívoco de colocar esses livros no catálogo da FEB. Hoje a FEB não publica mais, claro. Mas os opositores do espiritismo, da FEB, dentro da doutrina espírita, ficam acusando isso, sabe? Ficam usando essas coisas. Aí eu pergunto a vocês, isso ajuda ou atrapalha? Porque o ensinamento de Jesus está no Evangelho. No capítulo Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz, todos os ensinamentos estão no Evangelho. O que tiver lá que for destoante do bem e da verdade, é porque foi o homem que mexeu. Então, a gente vai encontrar esses críticos internos que, ao invés de fortalecer o espiritismo diante da humanidade, enfraquece. Tem outra corrente que fala da fidelidade ao Código Espírita. Só deve estudar a codificação. Só renega todas as obras complementares de Emmanuel, através de Chico, de André Luiz, de Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles. Essas obras complementares estão preconizadas no livro Obras Póstumas de Kardec, quando o Espírito de Verdade fala para ele, você vai ficar aí por mais um pouco de tempo, mas você vai voltar para lá de cá. Mas vai demorar pouquinho, você vai voltar para completar o serviço. Ou seja, o Pentateuco não era o fim. O Espírito de Verdade fala para Kardec, você vai voltar para completar o que você começou. E por determinados motivos e caminhos, a complementação aconteceu através de Divaldo e através de Chico. Né? Emmanuel sendo o mentor desse complemento, sendo o guia de Chico, coordenando todo o processo, todos os espíritos que se comunicavam através de Chico. Certo? E Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, coordenando todos os espíritos que se comunicaram através de Divaldo, além dela. E Emmanuel com Chico através, além das obras do próprio Emmanuel. Aí você diz assim, quem garante que Joana de Ângeles e Emmanuel são enviados de Jesus e tal? São, porque eles estão, tanto Joana de Ângeles como Emmanuel têm mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lá no glossário, lá no final, procura Emmanuel, ele vai dizer lá qual é a página que está a mensagem de Emmanuel. Tem uma só, mas está lá. Para poder validar a obra que ele ia fazer lá na frente. Joana de Ângeles tem 2 obras. E estão assinadas por um espírito amigo. Tem um que é a Paciência. Certo? Assinadas como um espírito amigo. E é como ela se denomina quando começa a aparecer para Divaldo. Quem assistiu o filme viu. Me chama de um espírito amigo, Depois ela arruma um nome. Ah, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Pronto. Porque ela, numa das encarnações foi Joana Angélica, como freira. E aí ela utilizou esse nome que ela já tinha utilizado numa das encarnações, como Joana Angélica. André Luiz, Chico disse, e o nome que eu vou botar aqui? Aí ele disse assim, o irmão de Chico estava deitado na cama, no mesmo quarto que Chico dormia, aí ele olhou assim e disse, quem é esse rapaz que está aqui, seu irmão? Ele fez, como é o nome dele? André Luiz. Pronto, bota aí, André Luiz. André Luiz era o nome do irmão de Chico. Então, dentro do próprio movimento espírita tem gente
que põe em risco a doutrina espírita. Põe em risco o espiritismo, o movimento espírita, o movimento de propagação. Isso é a favor? Isso ajuda? Não, se atrapalha. Porque conturba. E aí a gente conclui, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque não estão corroborando com a obra do Consolador que Jesus prometeu. Estão atrapalhando. Porque enxergam alguma coisa de errado ali que não tem de errado. Porque a parte humana do Consolador, a parte humana em que a gente veio, né, participar, tem falhas. Lógico que tem falhas. Embora a espiritualidade tenha revisado as obras de Kardec, certo? Vai ter, né? E às vezes o que a gente encontra de falha é porque a gente não entendeu. Não entendeu. Ou alguém em algum momento não conseguiu entender. Como Bezerra recomendou estudar e o outro entendeu que era para colocar, para publicar. Né? E não era para publicar, era para estudar, para conhecer. Eu estava outro dia, chegou uma colega nossa, que frequentava o nosso centro, e me trouxe um livro. Ela viajando, deixa eu ver aqui o horário, como é que tá, que eu não estou conseguindo ver a hora aqui. Alguém pode colocar aí para mim, por favor, que horas são, para poder eu me situar, que eu não estou conseguindo ver na tela do computador aqui o horário. Por favor. Porque eu estou vendo aqui o que vocês estão escrevendo. Uma colega viajou e ela comprou nessas livrarias 8h10, a gente vai até 8h30, né? Beleza, obrigado, Gleciane. E aí ela viajou e comprou um livro mediúnico numa livraria de aeroporto. Começou lendo, aí espantou-se com o que estava lendo. Ela tinha um conhecimento pequeno de espiritismo, mas ela percebeu, certo, que aquilo estava meio torto. E aí chegou, pediu para eu analisar o livro. Já me tu analisar esse livro para mim? Aí eu digo, eu analiso sim. Aí comecei olhando, aí comecei vendo as coisas estranhas e tal, não sei o quê. Chegou num ponto que eu percebi que estava escrito, era um livro mediúnico, um médium e um espírito, certo? E ele dizia assim: Jesus não é mais o Cristo da Terra. Jesus foi promovido. Deus agora entregou a Jesus uma galáxia para ele cuidar. E quem vai assumir o planeta Terra é São Germano. Aí eu olhei aquilo e digo, o que é isso que esse espírito está dizendo aí e que esse médium está escrevendo? E aí, logicamente, reprovei a obra. Aí você diz assim, esse espírito está ajudando Jesus, dizendo que Jesus está sendo ser promovido. Ora, por que Jesus não ia seguir uma escala hierárquica primeiro? Deixar de ser Cristo da Terra para ser Cristo de um sistema solar, para depois ser Cristo de um conjunto de sistemas solares, para depois ser Cristo de uma galáxia. Já foi logo Cristo de um planeta, pular para ser Cristo de uma galáxia inteira. Agora imagine as pessoas passando, né, a rezar não mais para Jesus, mas para São Germano. Imagine que confusão ia ficar na psicosfera do planeta Terra. As pessoas, uns rezando para Jesus, outros que leram a obra e que acharam que a obra era verdadeira, rezando para São Germano. Olha o desvio aí. Não é verdade? E você pega aquela obra lá e pode achar, não, essa obra aqui é uma obra cristã, é uma obra espírita, não sei o que, ou é espiritualista. Gente, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas só aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, ao invés de corroborar com a doutrina dos espíritos, doutrina cristã trazida pelos espíritos, a pessoa está confundindo as mentes. Tá certo?
Está fazendo a vontade do Pai? Não, não está fazendo a vontade do Pai. Vai entrar no reino dos céus? Não vai entrar no reino dos céus. Não precisa ir tão longe para saber. Certo? Então, muito cuidado com essas obras mediúnicas que a gente lê por aí, porque está cheio, né? E vídeos na internet, não é, de médiuns aí dando comunicação, né? Espíritos extraterrestres dando comunicação através de médiuns, vindo aconselhar, né, os humanos da Terra, vocês daqui da Terra, se cuidem, façam assim, façam assado. E quem disse que a gente precisa de que espírito nenhum venha de outro planeta para orientar a gente, se nós já temos Jesus, que mandou os profetas, mandou Moisés, mandou os profetas, mandou não só dentro da religião, mas dentro da ciência e da filosofia, para promover o progresso do planeta. Não é verdade? E os espíritos extraterrestres que se comunicaram e que foram trazidos com o aval de Jesus, eles se comunicaram através dos espíritos da codificação, né? Através dos médiuns da codificação, né? E que a gente pode citar eles, né, oportunamente. Tá certo? Então, eu vou citar aqui Mozart, vou citar Zoroastro, vou citar Siddhartha Gautama, o Buda, vou citar Siddhartha Gautama, Mozart, Zoroastro, Sócrates, tudo espírito extraterrestre. Quem conta é Emmanuel, para Chico. Uma das obras de Chico, Na Era do Espírito, ele fala lá. E vieram ciceroneados por Jesus. Não é verdade? Assim como os exilados de Capela que vieram para aqui, não vieram por conta de risco. Foram recebidos por Jesus, foram encaminhados por Jesus para reencarnar. Tudo programado. Vemos também muito movimento na internet voltado para a ufologia. Ufologia não é espiritismo. Aí diz assim, Kardec, Chico falava de naves extraterrestres, disco voador, de não sei o que, de papapá. Assim como o Divaldo, Chico tinha uma mediunidade, ele era clarividente, que é diferente de vidente. O vidente ele consegue perceber o espírito se mostra para ele, ele percebe o espírito. O clarividente ele vê o ambiente, o cenário inteiro, o tempo todo. O vidente, o espírito aparece para ele e some, ele não vê mais nada. O clarividente ele vê os dois planos, físico e espiritual, ao mesmo tempo. No filme de Divaldo ele mostra atendendo no balcão do INSS, né, do INPS lá, da Previdência Social, atendendo um casal que já estava desencarnado. E nem sabia que estava desencarnado, porque eles foram lá para saber do benefício deles. E Divaldo via e ficava sem saber, né? Com o Chico a mesma coisa, ele também via espíritos o tempo todo. Então Chico via disco voador, via extraterrestre, mas via do plano espiritual. Ele disse assim, ele nunca disse que via extraterrestre, ele viu o disco voador. E aí sabe onde é que eu descobri que tem disco voador? Em colônias espirituais, aqui, do orbe terrestre. Ivone do Amaral Pereira nos informa no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, ela informa que nos desdobramentos que o mentor dela levava a ela, Charles, ela esteve numa região, certo, em que tinham naves. A gente não viu que no nosso lar tinha o aeróbus para transportar os espíritos que ainda estavam perispírito muito pesado e não conseguiam volitar. Ela conta, ela fala de verdadeiros discos voadores que chegavam com as janelinhas, parecidas com a janelinha de avião, as que via no plano espiritual. Eram meios de transporte para os espíritos muito terra-terra. Então Chico vê disco voador, não significa que ele viu que veio de outro planeta, não. É do plano espiritual. São meios de transporte para os espíritos que são mais densos, mais pesados. Entendeu? E aí os caras vão para a internet falar de ufologia, de não sei o quê, porque Chico falou e pediu segredo. E agora, depois que ele morresse, ele podia revelar. Que história é essa que Chico falou que podia revelar para que ele morresse? Que tudo que era para ser revelado, Chico revelou. Então o povo vai por aí, né? Falando em nome de Jesus, falando em nome do Espiritismo, coisas que não são,
do Espiritismo, não são trazidas pelos Espíritos, pelo advento do Espírito de verdade. Então nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entenderam? Porque ao invés de levar, né, onde houver dúvida que eu leve a fé, Francisco de Assis já ensinou, a gente não pode levar a dúvida, não pode levar o engano, a quimera para as pessoas, tá certo? E nessa lição, termina assim, ó, aqui, ó, o item 8 da lição da noite. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aqueles que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. Porque as pessoas começam a se distrair com a questão de ufologia, de disco voador, de extraterrestre, aí mistura tudo com transição planetária. Quer saber sobre transição planetária? Vai ler as obras de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco. É ele que traz para a gente as informações mais seguras, mais concretas e mais firmes, né? Então, a gente percebe que dentro do movimento espírita, e agora com o advento da rede social e da internet, cada um posta o que quer e fala o que quer, certo? A gente percebe que eles não têm compromisso com a verdade, né, trazida por nós, trazida pela espiritualidade, através do espiritismo, através da doutrina espírita. Não tem compromisso com isso, certo? E esses que acusam, FEB, não sei o quê, e aí começa a ter o problema de racha, né? E aí tem comissões estaduais, diferentes das federativas que são adesas à FEB. E aí vem confederações, e aí vem não sei o que mais, rachando o movimento espírita. A grande aflição de Bezerra de Menezes, né? Em muitas mensagens que ele traz para a gente, que ele é o patrono da união e da unificação. União e unificação significa isso, é evitar esse racha. Porque quando quebra, né, começa a dividir e começa a ter pensamentos dissociados, né, da preservação da verdade trazida pela espiritualidade. Então a gente percebe que sacrificam a doutrina espírita quando começam atacando os próprios espíritas. Mas os opositores do espiritismo estão o tempo todo minando, estão dentro da doutrina espírita. Muitos opositores, tem uma obra de Manuel Filomeno de Miranda chamada Perturbações Espirituais, que a gente vai ver. A gente vai ver lá que estão, como Bezerra, Manuel Filomeno e uma equipe espiritual tiveram que vir para a costa socorrer alguns centros espíritas que estavam sendo vítimas de assédio espiritual de espíritos opositores ao cristianismo, né? Um tal de Mular, que foi vítima das cruzadas, vítima dos cristãos nas cruzadas, que perseguiu a Igreja Católica durante muito tempo, atuando nos líderes da Igreja, né, induzindo-os a cometer deslizes. Descobriram que os verdadeiros propagadores do cristianismo eram os espíritas e vieram minar, né? Tem outro livro também do Espírito Nora, através do médium Emmanuel Cristiano, chamado Aconteceu na Casa Espírita, também, que mostra os espíritos opositores à doutrina minando, né, os integrantes, jogando contra o outro. É verdade, Gleni, estão dentro da doutrina espírita. E aí a gente percebe que eles não estão nem aí para a sobrevivência da doutrina espírita, né? Porque quanto mais eles minam, mais a gente fica exposto aos detratores externos da doutrina espírita, tá? Entendeu? Mas a gente continua firme, forte, trabalhando, divulgando o espiritismo essencial, né? Sem ter preocupação com promoção pessoal da sua própria imagem, tá certo? A gente vê, não tem problema nenhum de eu trazer meu conhecimento profissional e aplicar dentro
do Espiritismo. Ótimo, né? Nos últimos eventos que a gente fez, né? Do Age, né? Que agora é Emove, né? A gente usou dinâmicas de grupo que eu aprendi, né? Em treinamentos, e que eu apliquei para treinar supervisores aqui na empresa. E eu levei esse conhecimento, levei essa técnica, levei, né, a dinâmica em outros treinamentos que eu fiz também ao longo da minha vida, de gestão de pessoas, né? Porque gestão de pessoas é o líder fazendo a gestão do colaborador. Mas isso vale também para o relacionamento interpessoal. Agora, você pegar o conhecimento doutrinário espírita e levar para um âmbito profissional, mudar os nomes, mudar a aparência e ganhar dinheiro com isso, está errado. Usar o meio espírita, né, a divulgação dos canais espíritas para divulgar coisa que tem ganho financeiro. A espinha dorsal do espiritismo é a reforma íntima. O espiritismo nunca pregou, Jesus nunca se preocupou com prosperidade. Nunca. Financeira. Nunca. É reforma íntima do ser. Para se melhorar. Não é verdade? Então nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, certo? E esses que estão dentro do movimento, eu lembrei de uma história, certo? Que é bíblica. Está lá no livro de Reis, que fala do rei Salomão. Alguém pode me dar aí a hora, por favor? Que eu estou sem relógio aqui e não estou conseguindo ver a hora aqui no aparelho. Ele não me mostra. Para eu saber quanto tempo eu tenho ainda. Por favor. Alguém digita a hora aí, por favor. Essa live vai até 8h30, né? Por favor. Bom, vamos seguindo. Então, eu lembrei da história do rei Salomão. O rei Salomão era o rei dos judeus, né? E ele, era comum o rei ser juiz de paz, né? 8h24. Vamos terminar rapidinho para encerrar. Vou encerrar com essa história, tá certo? Para saber quem são realmente os divulgadores do espiritismo. Aí, era comum levar para o rei para ele decidir entre uma contenda, entre um camponês e outro, brigando por um palmo de terra, né? Brigando por uma res que fugiu de um cercado para o outro, levava para o rei resolver. Ele era o juiz de paz. E levaram para o rei Salomão o caso de duas mães que brigavam por um único filho. E aí, uma delas contou a história. Disse, nós moramos juntas na mesma casa, né? Eram duas mulheres impuras, que conta lá, né, nos versículos lá do livro de Reis de Moisés. E aí ela conta que ambas engravidaram, né, perto uma da outra ao mesmo tempo, e ambas deram à luz e moravam na mesma casa. E uma delas, durante o sono, deitou por cima do bebê e matou o bebê. E ela acordou-se e viu que o bebê estava morto. Aí ela pegou caladinho o bebê morto, certo? Tirou da colega o bebezinho dela vivo e colocou o morto no lugar. Quando a colega acordou, que viu o bebê morto, começou a chorar, meu filho está morto. Mas aí ela percebeu que aquele não era o filho dela. E ela foi examinar o da colega, aquele da colega que era o dela. A colega disse, não, esse aqui é o meu filho, o seu é esse aí que está morto. E foram para o rei Salomão decidir. E o rei Salomão olhou para lá, uma contou a história, e a outra ficou dizendo não, que era dela, que ela estava enganada. Aí o rei Salomão disse assim, tá certo, já que ambas estão brigando por uma criança, pela mesma criança, pediu ao seu assistente, me traga uma espada, por favor, que eu vou partir no meio essa criança aqui, e vou dar a metade para uma, a metade para outra. Aí uma das mães, das supostas mães, virou para o rei Salomão e disse, não, por favor, meu rei, não faça isso, né? Assim o senhor vai matar a criança, entregue para ela. Ele disse, descobri quem é a verdadeira mãe. Né? É aquele que abre mão do sacrifício para o bem, né, do próximo, para o bem do outro. Né? Então aquela mãe que... A outra, parta no meio mesmo. Porque se eu não posso ter, ela também não vai ter. Tá vendo? Então a que abriu mão para que a criança sobrevivesse, certo? Era a verdadeira mãe.
E quem é então essa criança no nosso contexto aqui? É o espiritismo, é a doutrina espírita. Tem gente no meio espírita sacrificando a criança, fazendo ela partir em dois. Certo? E esses não são os verdadeiros espíritas, divulgadores do espiritismo. Tá certo? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que mantém a unidade, aquele que mantém, né, ali a união, que mantém a informação, precisa se distorcer com as suas imperfeições, né, personalistas, tá certo? É aquele que se doa e que se entrega. Esse sim é o verdadeiro, é a verdadeira mãe da criança, tá certo? Então, para a gente encerrar aqui, então, que Jesus seja sempre o nosso guia, nosso modelo de amor e paz, que possamos agradecer mais uma vez a Jesus, a Kardec, a toda a espiritualidade, né, que trabalhou para trazer para nós essa doutrina maravilhosa, a Jesus que nos trouxe esse ensinamento maravilhoso, alertando, né, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, né, aquele que se liberta das iniquidades, aquele que preserva a unidade, né, aquele que preza pela pureza da informação, sem macular ela. Tá certo? Então, vamos aqui então encerrando a nossa live. Agradecemos a todos as suas presenças. Aqui na live do Casa Cristã, Casa Espírita Cristã Amor Solidário. Obrigado por todos, obrigado pela participação. O Arédio aqui ia abrir a live e me convidar para entrar, mas ele teve problema de internet lá. E aí me ligou, pediu para a gente vir fazer esse bate-papo com vocês aqui, essa conversa. E eu só tenho a agradecer a oportunidade. E quando precisar, viu, pessoal, é só chamar. Estamos à disposição. Tá certo? Paz para todos. Obrigado, Euridice Laranjeira está por aí também. Gleni também. Muito obrigado. Paz para todos. Gratidão, companheiro. Claro, vamos juntos. Gratidão a Jesus, né? a Kardec, gratidão a Chico, gratidão a Emmanuel, gratidão a André Luiz, gratidão a Adivaldo, gratidão a Joana de Ângeles, gratidão a Manuel Filomeno de Miranda, a Bezerra de Menezes, gratidão a todos esses espíritos abnegados que se dedicam a cuidar do progresso da humanidade, cuidar, né? E não se desesperem com a questão da vacina. Bezerra mandou, eu postei uma mensagem aí da imunização espiritual que Bezerra mandou através de José Carlos de Luca, e ele fala da imunização espiritual através, né, do nosso equilíbrio espiritual, que fortalece o nosso perispírito para que a gente possa não ser atingido e não ser afetado por esse vírus. Que a paz, que o amor seja sempre presente em nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Assim seja. Boa noite a todos.